Quem morava nos outros apartamentos tinha direito a 3 vagas só. Porque quem mora na cobertura sempre tem direito a mais vagas, né? É uma norma. Coloquei os carros, algum morador que não tinha carro ainda, eu aluguei a vaga deles para colocar os meus carros. O despachante foi lá, emplacou todos os carros para mim. E cada dia eu andava num carro. Cada dia eu andava num carro. Depois eu olhava, né, para o mundo e eu falava, caramba, agora que eu sei onde eu posso chegar, eu tô doente. O meu médico, na época eu chamava meu médico, né? Hoje não, hoje ele é o meu colega de primeira classe, porque ele sempre foi verdadeiro comigo desde o início. Ele nunca falou que eu ia escapar da morte, nunca, né? E ele nunca também me iludiu com cirurgia, nem com quimioterapia, nem radioterapia, nem nada disso. Ele só falava, olha, Carlos, aproveite o melhor que a vida tem para te oferecer, porque a qualquer momento você vai ter uma parada geral do seu organismo, porque chega um tempo que o organismo não mais suporta tanta dor e ele para, dá falência múltipla dos órgãos, né? E eu sempre gostei da sinceridade, entendeu? Sempre. E eu falei, poxa, o maior presente, doutor, que o senhor me deu foi dizer que eu vou morrer. Porque se fosse um outro médico, ia pensar logo num tratamento que não ia dar certo, ia me cobrar horrores de dinheiro. E o senhor simplesmente está dizendo para mim aproveitar o melhor da minha vida. E eu fui, aproveitei. Todo dia num carro diferente, todo dia comendo num restaurante diferente. Eu pagava chefes de cozinha renomado para só ir lá em casa e fazer almoço para mim. E viajava para cima e para baixo de avião. VASP, Varig, Rio Sul, Nordeste, Trip. Depois veio a Gol, né? A Azul, a TAM. E aí era para baixo para cima. Para baixo para cima. Todo dia eu tinha que dar uma volta num carro diferente. Toda semana eu tinha que viajar para algum lugar. Aí quando chegou em 2006, que eu já estava já o pó da rabiola, né, no finalzinho de 2006 para 2007, eu vi que de 2007 eu não ia passar, não tinha jeito, né? A gente sabe como a gente conhece as nossas limitações. E eu escolhi algumas pessoas a dedo e dei um carro que era meu para cada uma delas. Eu falei, olha, tô dando, eu sei que vocês não irão ter condições de pagar o IPVA, nem o seguro. Eu tô dando para vocês venderem. Passava o nome da pessoa, a gente fazia tudo certinho. A pessoa anunciava, vendia. A pessoa pegava o dinheiro, reformava a casa e tudo mais. Eu fiquei sem nenhum carro, eu andava só de táxi para baixo e para cima. E eu fui escolher 2 pessoas e pedi, né, a Laís. Na época eu conheci a Laís tinha 23 anos de idade, né? Tinha acabado de passar na prova da UAB. E eu falei, Laís, olha, tudo que eu tenho eu quero dar para 2 pessoas, então só na minha morte que essas pessoas irão receber. E não tinha no meio dessa jogada nenhum parente meu, nenhum. Porque os maiores inimigos a gente tem dentro de casa, entendeu? E eu escolhi essas pessoas, determinei que eu daria a elas um valor igual, 50% para cada um. E o apartamento eu ia fazer uma doação para uma instituição. Essa instituição ia passar a ser dona do meu apartamento, tá, após minha morte. Ele ia reverter, após a venda, em doação, né? Pelo menos naquela época eu acreditava que isso ia ser feito.
E um dia eu sentado na escada, né, que fazia ligação da minha sala aos quartos, né, e esse apartamento era um apartamento triplex, e eu lembrei, poxa, eu tô magro, seco, igual um candango, né? Será que realmente acabou? Será que realmente eu devo chutar o balde? Será que realmente eu devo acreditar que eu vou para o inferno ou para o céu? Será que realmente eu vou ver agora a face de Deus ou do capeta? O que vai acontecer, né? Como é que é a morte, né? Aí eu procurei um espiritualista. Ele falou comigo assim que eu ia ir pro grande lar, né? Pro um lar aí. E veio querer me passar os ensinamentos. Eu ouvi de cabeça baixa, porque eu tinha buscado um conselho, né? Porque eu já estava preocupado, o que eu ia ver do outro lado. Eu entrava numa paranoia quando eu via aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida. Eu falava, caramba, será que eu vou poder atormentar os outros? Será que eu vou poder mover objeto? Será que eu vou atravessar a parede? Será que eu vou mentalizar que eu estou no Japão, daqui eu vou para lá? Então a gente, quando tá para dar o fim, né, de tudo, a gente começa a ficar meio louco mesmo. Aí quando foi em agosto, né, no dia 18 de agosto de 2007, eu fui no 12º Batalhão de Infantaria. Um colega meu, eu chamava as pessoas de amigo, né? Hoje eu vejo que não existe amizade, existe mesmo coleguismo. A amizade que o mundo prega e valoriza e tenta trazer como algo sobrenatural, ela não existe aqui. Muito menos o amor, né? Existe a paixão, o afeto, o desejo. Mas o amor, como diz no literal, não existe. Aqui não, né? E também se você acredita nisso, o problema é seu, né? Mas eu fui lá e conversei com então um grande amigo meu, né? Que era coronel. E eu só falei com ele, coronel, eu gostaria que após 10 dias o senhor fosse na condição civil, né? Não dentro do trabalho mesmo, porque eu não tenho vínculo nenhum com o exército. Eu queria que o senhor fosse lá, em nome da nossa amizade, e buscasse o meu corpo, porque eu estou indo para morrer. Ele ficou comovido, eu marquei no mapa onde eu estaria, e foi combinado assim, que se eu não retornasse para minha casa, né, em 10 dias, eu automaticamente estaria morto, né? Então ele ia lá me buscar. Poderia correr o risco de não ter morrido, estar voltando e ter chegado em casa pior do que eu fui e eles lá me procurando, mas eu ia entrar em contato com eles, né? Eu tinha um telefone muito bom da Telemig celular que era TDMA, ligava para tudo quanto é lugar. E acabou que no dia 19 eu comprei a passagem, né, da empresa Gontijo, e no dia 20 eu viajei. Quando chegou ali no Parque Nacional da Serra do Canastra, eu desci na BR 262 porque podia. Hoje já não tem mais aquelas paradas, né, por consequência de assalto, essas coisas. E eu caminhei na trilha, né? Fui caminhando, caminhei 4 horas e meia. E aí todo mundo já sabe, tá careca de saber o que aconteceu. Quando eu voltei para casa, quando eu falo casa, é o 12º Batalhão. Quando eu voltei para casa, eu lembrei dessa palavra, né? Até onde eu posso chegar? Ou até onde, né, nós podemos chegar em alguma coisa, né? E eu sabia, estava certo ali da minha cura, porque a Guimereste tinha me prometido isso. Quando foi no dia 23, eu saí do planeta pela primeira vez, nem sabia que isso era possível, nem sabia de existência de alienígena. Fui,
Fui levado ao lado oculto da Lua. De lá, vi um grande portal de transferência. Vi naves alienígenas colossais, cruzadores interplanetários, entrando e saindo. E eu vi que tinha uma fila, né? Para que cada nave passasse assim na sua vez. E ali calculasse, né? Ou indicasse aquele portal através do sistema de software da nave, onde é que ele queria estar para fazer o salto, né? No tempo, né? E naquilo que chamamos de matéria, né? E eu encantado com tudo aquilo. Eu lembro até hoje, quando a nave de Sirius passou a metade dela, eu estava na frente. Eu via que a metade já estava em outro sistema solar e a metade da retaguarda da nave ainda estava no nosso sistema solar. Ou seja, a metade da nave já estava em Sirius e a outra metade que estava passando, um pedaço dela ainda estava no nosso sistema solar. É uma coisa muito linda. Eu não vou ficar repetindo isso aqui, entendeu? Mas quando eu vi o planeta Galamiak, as suas luas, os outros planetas tão próximos dele que parecia que iam se chocar, e aqueles sóis, aquelas coisas incríveis, aqueles maquinários gigantescos, que era inclusive até maior do que a metade, né? Um terço, maquinários que é um terço maior do que o próprio planeta Galamiak, ali no sistema solar, e eu olhando aqueles complexos, né? Cidadélicos, suspensos fora da atmosfera do planeta. Eu nem sabia o que era atmosfera, não sabia nada disso. Para mim era tudo uma bobagem só. E quando eu entrei na atmosfera do planeta, que eu senti como se uma brisa fina transpassasse o meu corpo, e lá de cima eu vi aquelas cidades, palácios, praças, monumentos, obeliscos, pirâmides, tudo construído de diamante, cristal, topázio, safira, ouro. Minha cabeça foi lá em Apocalipse, porque eu era cristão e vi um novo céu e uma nova terra. E aqueles homens, né, brancos dentro da nave comigo, aquelas mulheres brancas que você via pulsar o sangue, né, na veia delas, de tão branca que elas são. Aquele cabelo branco, mais branco e fino, né, lisinho. E aqueles olhos cinzas. E eu fui descendo e olhando apavorado aquilo tudo. A nave parou em cima de um pedestal feito de cristal. Aí veio uma mulher, né? Que eu não vou falar o nome dela mesmo, porque não tem como eu falar o nome dela na linguagem dela, porque meu equipamento aqui, a televisão, vai pro beleléu. Ela veio, ela era um pouco menor, porque vou colocar ela como uma adolescente, né? Linda, 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 linda. Ela veio com aquele sorriso maravilhoso, colocou um colar no meu pescoço. Na mesma hora esse colar se transformou numa máscara que protegeu o meu nariz, e um cano entrou por dentro do meu nariz e foi parar um pouco abaixo aqui da minha garganta. Passou pelo meu nariz e desceu para minha garganta. E eu vi aqueles pássaros, né, de 6 asas. Eu vi o que parecia ser urso, né, na qualidade de mamífero, com 8 patas. Eu vi serpentes como dragões mesmos, que mostra, né, na literatura folclórica da China, né, aqueles dragões, aqueles répteis, parecendo um teu. Não sei se você sabe o que é um teu, muitos chamam de tiu. Aqueles largatos como dragões de Komodo, porém com asa, e a cabeça com o pescoço mais alongado, aquele focinho mais esticado. Eles tinham as cores do arco-íris, tudo dóceis. Quando eu olhei para aqueles lagos abaixo de nós, naquela ponte maravilhosa, que terminava e começava uma piscina, e terminava e continuava o restante da ponte, como já expliquei, eu olhava para baixo assim, aqueles lagos paradisíacos, com aquelas mulheres com a metade peixe e a metade mulher, mas porém com uma característica diferente. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer.
e eu fui conduzido a descer do pedestal. Quando eu cheguei na rampa principal, eu vejo, né, a guinachete vir de frente para mim, e eu reparei que todos os homens colocaram, né, a mão esquerda na altura do peito direito e baixou a cabeça com o queixo encostando na parte aqui do pescoço do peito, né? E naquele momento em diante eu sabia que aquela mulher lá, ela era diferente, porque ela foi cumprimentada como uma realeza é. Isso me arremeteu aos filmes, né, que no passado eu assisti. E quando eu olhei ela, e minha cabeça batia só um pouco acima, né, da sua cintura, porque ela já estava ali com seus 3 metros, hoje ela mede 4 metros, e como eu disse, ela está crescendo porque ela vai substituir a rainha, né, e é necessário que ela cresça até atingir os 10 metros de altura, porque ela é primogênita da rainha, assim como a Guemeresh é primogênita dela, né. E eu olhei aqueles homens assim, todos fortes mesmos, e a única distinção do homem para a mulher, e você sabe que são homens, é por causa da expressão facial e porque não tem seios, né? Tem peito, peitoral. E as vestimentas também que mudam, né? Lá ninguém é obrigado a usar um tipo de vestimenta como se fosse olho de japonês, né? Cada um usa vestimenta que bem entender. E eu fui conduzido, e aí todo mundo já sabe o que aconteceu daqui para frente. Então, quando eu voltei, e eu falei para minha madrinha, que eu chamo de mãe, falei assim: mãe, faz para mim um arroz e um frango frito, porque eu quero comer arroz e frango frito e beber aquele resto de Coca-Cola que já está até vencido na geladeira. Ela falou comigo assim: ô meu filho, tudo que você come você vomita. Eu falei assim: olha mãe, enquanto a senhora estava tecendo aí o vestidinho da boneca aí, a senhora caiu pro lado, dormiu, e aquela mulher que eu encontrei ela no dia 20, que eu falei para vocês e tenho falado até agora, ela pediu que eu saísse para fora. Eu entrei dentro da esfera e fui conduzido a um planeta. E eu voltei assim que eles me colocaram aqui onde eu estou. A senhora foi voltando, estava deitada, foi ficando em pé e continuou tricotando. A senhora não sabe de nada? Ela falou assim: ô meu filho, você tá doida? Eu tô conversando com você que desde aquela hora eu dormi. Ah não, agora você tá me preocupando. Eu lembro muito bem das palavras dela. Aí ela, com muita tristeza no olhar, né, minha madrinha, que eu chamo de mãe, foi lá e fez um arroz para mim com bastante alho e fritou 2 coxas de frango. Eu fui na geladeira e peguei a Coca-Cola. A Coca-Cola já tinha uns 4 meses que estava lá, não era eu que tinha comprado. E eu bebi aquela Coca-Cola no bico. Eu tomei água da torneira. Eu peguei todas as injeções, né, seringas, agulhas, estojos, né, que continha vitamina A, B, C, D, que eu tomava, né, que é a mesma injeção que aquelas pessoas que fazem redução de estômago têm que tomar nas primeiras semanas antes de ingerir alguma coisa. E joguei tudo num saco azul de lixo e, e falei assim: olha, hoje eu estou curado. Ela falou assim: mas como assim? Eu falei assim: mãe, olha para minha barriga. Na hora que ela olhou, aquele elemento bioorgânico, né, que é a fusão, né, de um elemento mecânico com um corpo biológico, né, passou de um lado para o outro na minha barriga. Eu estava só o osso e pele. Ela viu aquele volume assim, como se eu fosse uma mulher grávida, né, e uma criança tivesse virado assim na minha barriga. Ela viu aquele caroço andando assim, indo para as minhas costas. Ela começou a ficar em choque. Eu falei: fique tranquila, porque isso aqui foi tipo um camarão que eles colocaram dentro da minha barriga, e segundo eles isso vai mudar todo o meu DNA, e de acordo que for curando as células mortas que provoca o câncer, né, que são o câncer nada mais é do que células mortas que passam a ser ativadas, né, e causam inflamação, e
tumor, né? Então, eu tô curado. Aí ela ficou assim, apavorada. Aí que ela acreditou quando ela viu o objeto, né, andando na minha barriga. E ela simplesmente terminou de fazer o arroz, fritou as 2 coxas, eu comi. Liguei pra pizzaria, pedi uma pizza gigante, 2 Coca-Colas. Comi a pizza inteira gigante, sozinho. Bebi a Coca-Cola sozinho no bico. Não vomitei. E aí, eu liguei, né, pro então oncologista, né, o Dr. Rodrigo, falei assim, ó, aconteceu isso, 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 isso. Aí ele falou assim, olha, você realmente comeu? Eu passei o telefone pra minha madrinha conversou com ele, falou que eu tinha acabado de comer igual um porco. E enquanto ela falava com ele, eu fui lá na janela do prédio, né, olhei pra fora e falei, pois é, eu acreditei que um dia eu poderia me livrar da morte, porque até o último momento eu acreditava nisso, né? Mas sabia que também poderia ser inevitável também. E hoje eu tô aqui, vivo, pronto. No outro dia eu fui lá, conversei com ele ficou horrorizado, ele me deu uma substância para mim beber. Essa substância ela é reativa, né? Ela é reativa à pessoa que está com alguma lesão no estômago. Você toma, se você tiver com a lesão ou com câncer no estômago, você vomita na hora. Eu tomei, ainda pedi mais. Tomei uma jarra de água que estava no frigobar dele do consultório, todinha. Peguei a garrafa de café dele, abri o bico dela, tomei a garrafa inteira. Ele ficou apavorado. Aí ele me pediu uma série de exames, que eu já mostrei muitas pessoas também, e que está anexado também lá no site, que todo mundo vai ter acesso, até com o CRM do médico. E depois disso fui convidado, né, para muitas universidades, né, na área da medicina para me estudar, para me perguntar o que aconteceu, e aquilo foi expandindo, 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 até que aconteceu aquilo de outros pesquisadores virem, né, de outros países, que também já expliquei para vocês. O que eu quero dizer é que para você ter alguma coisa na vida, você não precisa entrar em desespero, né? Você não precisa se idiotizar por consequência de um desespero, de uma perda, e achar que tudo está terminado. A gente colhe aquilo que plantou. Eu nunca plantei sacanagem com ninguém. Nunca. Eu nunca fiz sacanagem com ninguém. Eu meço as pessoas da mesma maneira que me medem, né? Que é totalmente diferente, que é o meu direito de defesa e resposta perante a lei constitucional brasileira. Agora, plantar, disseminar sacanagem para os outros, não. Pelo contrário, já ajudei muito canalha, já ajudei muito mentiroso, já fiz por pessoas que não mereciam coisas e deixei de fazer para quem realmente merecia. Curei quem não merecia ser curado, ajudei quem não merecia nunca ser ajudado. Foram erros que eu tinha cometido e que reparei ao longo do meu caminho. Então a existência, que é a lei Aston em pessoa, palavra materializada da arquiteta e do arquiteto de tudo, pai dos 1000 filhos, senhores dos 1000 céus, por mais que isso possa soar religioso para você, entenda da maneira que você quiser, você é livre para isso. Por ela e nela, mesmo não tendo consciência dela, fui julgado por ela. Então a própria existência, ou seja, tudo que existe, olhou para mim e falou assim, poxa,
Quando esse sujeito aí estava no exército do país dele, o que ele fez foi defender a terra dele. E o que ele recebeu em troca, ao invés de uma medalha e uma honraria, ele recebeu foi a expulsão. Lá no condomínio onde ele trabalhou como recepcionista de portaria, ele sempre fez o trabalho dele. Até dormir, ele dormia no horário certo. Quem esse camarada aí prejudicou? O que ele fez para merecer que o corpo dele chegasse num estado inflamatório que o atormentasse ele de dentro para fora? Foi isso que a existência falou. Eu estou aqui repetindo aquilo que ela falou. E aí, a população inteira de Sírios A, B, C, D e E disseram assim: atentaremos agora contra os problemas daquele homem, que foi, é e sempre será escolhido por nós. Então, princesa, desce e vá ao encontro daquele homem e salva ele. E foi o que aconteceu. A Guemeresh e o marido dela se apresentou a mim no dia 20, no dia 23, outros seres estavam ali na nave. No dia 23, em Galamiá, conheci a Gnachete, o seu marido, que é um dos maiores geneticistas, assim como é a Enki, e como Cariabá também. E a partir daquele momento eu vi que até onde eu posso chegar, eu chego. A partir do momento que eu não posso alcançar, é naquele momento ali que o milagre vai acontecer na minha vida. E o milagre, ele é a manifestação do pensamento positivo. E a destruição do homem é a manifestação do pensamento negativo. Não adianta você dizer, eu queria ir para as Bahamas, eu queria tanto ganhar na loteria, eu queria tanto ganhar ou ter aquele carro. Não adianta. Queria, então você não quer. Eu não. Eu descia do 4110, ou às vezes quando o 4110 não passava o 4113, eu descia e eu passei nas concessionárias, mesmo sabendo que o salário de um porteiro me deixaria entre um abismo gigantesco de condições para poder ter uma BMW daquela, uma Mercedes, um Volvo, um Nissan, um Mitsubishi, um Porsche. Eu sabia. Mas aquilo que eu acreditei ser a separação da minha incondição de ter aquilo que eu queria ter, mesmo sabendo que não tinha condição, por eu saber que eu não tinha condição, isso não anulou o meu desejo de ter. E por isso que eu tive. E tenho quantos outros eu quiser. Porque eu manifestei o primeiro milagre, que foi descer do ônibus. O segundo milagre foi ter coragem de entrar na agência. O terceiro foi ter a certeza que o que só não me dava condição de ter aquilo era por causa do salário baixo de R$ 2.014. Só isso. Mas eu nunca disse não terei. Pelo contrário, eu desejei. Desejei sabendo que seria impossível. E isso não anulou
e não fez com que o milagre não acontecesse. Pelo contrário, cada atitude minha me fez ser julgado. E por causa da minha conduta, eu não fui encontrado em falta. Mesmo sabendo que, mesmo, né, não sabendo, desculpa, mesmo não sabendo nada dessas leis astos, nem de alienígena algum. E nem sabendo que naquele momento lá, entre 2001 e 2002, eu estava doente e não sabia. Mas eu acreditei. Tanto é que eu entrei dentro do carro. E quando eu chegava na portaria, que eu olhava aquele prédio gigantesco, né, aquela torre gigantesca, e eu olhava aquilo tudo, eu falava, será que algum dia algum morador desse vai me chamar para entrar no apartamento dele, nem que seja para pegar o lixo, só para ver como é que é a decoração lá dentro, como é que é. E às vezes eu conversava com uma faxineira ou outra, né, que eu chamo de secretária do lar, e eu falava, como é que é um apartamento desse por dentro? Aí elas falavam, nossa, é chique, meu patrão tem isso, meu patrão tem aquilo, meu patrão tem aquilo outro. E eu ficava assim, só sonhando, né? E quando a Bruna me perguntou lá na Caixa Econômica Federal, o que você vai fazer? Eu falei, vou comprar o apartamento mais caro que existe. E eu voltei lá nas agências e comprei, não aqueles carros que eu tinha visto, porque já tinha se passado 1 ano, 2 anos. Então já não servia. Já tinha saído fora de linha. Para a agência de importados, chegou uma safra nova. Por essa aí que eu vou entrar. Comprei um carro de cada montadora. Dirigi até onde eu consegui. Viajei em todas as companhias aéreas do Brasil antes de falir. Depois elas mudaram também seu nome, como a Trip, agora ela é Azul, né? E fiz tudo que eu quis fazer. Porque eu sabia da morte certa. Eu sabia da morte certa. Eu sabia que tudo isso ia acontecer comigo. Mas quando eu fui lá no 12º Batalhão de Infantaria, eu falei assim, eu vou, e se eu não voltar em 10 dias, busca meu corpo. Eu não disse, eu não vou voltar, se, eu usei o se. E acabou que eu voltei. Então hoje, quando eu me deparo com pessoas, né, infelizes, eu sinto pena. Porque cada um de nós temos o nosso problema. Todos temos problemas. Todos. E aí você vê pessoas, né, desistindo na metade do caminho. Lutou, 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 lutou. Cansou de remar e morreu no barco, né? Pessoas que continuam tendo a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, enganando do mesmo jeito, usurpando coisas de outras pessoas. Só que para tudo isso existe um fim, que para muitos pode não ser visto através da lei humana ou do escancaramento humano, né? Mas existe uma lei a qual conheço, assim como ela me conhece, chamada Asto, que é senhora de todas as coisas. E por ela, essas pessoas já estão mortas e não sabem. Porque perde, né, a vontade de viver, não consegue mais caminhar com as próprias pernas, depende das outras pessoas para poder dar um passo. Porque se entregou ao vitimismo. E aí o mundo vai se amontoando, né,
na carniça do pensamento da própria espécie. As pessoas ficam me perguntando, Carlos, como é nesses mundos que está há 50 anos, 1000 anos à nossa frente? Todos passaram, né? E ainda passam por problemas piores do que esse. Mas sempre em algum lugar lá fora, alguém será escolhido e esse alguém receberá as mesmas ferramentas que eu recebi para poder falar. Não para quantidade, mas para qualidade de pessoas. Porque qualidade de pessoas transformam umas às outras. Quantidade causa confusão. Confusão. Mas os mundos lá fora, cada um tem uma disciplina diferente. Se eu contar aqui a disciplina de mundos que eu já fui neles 4 vezes e vi coisas que me chocaram, mas é uma sociedade moderna. O mundo está há 700 anos, né, à frente de nós. Se eu falar da lei desse mundo, porque cada mundo pode criar ali as suas leis, ele é livre para isso, mas toda lei tem que ser fundamentada na lei Asto. Se a lei desse mundo nosso aqui fosse fundamentada na lei Asto, esse mundo seria um mundo melhor, né? Mas, pelo que eles disseram para mim, não houve nenhum homem, desde a fundação, na época dos Raiazins, que eles deram a saber sobre a lei Asto. Eles só falavam de regras, regulamentos e normas, mas nunca falaram abertamente sobre a lei Asto. Tanto é que essa lei Asto, até os códigos que eu já dei, nunca você vai encontrar em livro nenhum, no mundo inteiro, nem nos pergaminhos secretos lá do Vaticano você vai encontrar. Se o mundo me perguntasse, Carlos, nós vamos agora explodir tudo e começar tudo do zero, mas nós queremos fazer a nossa lei à base da lei Asto. Para esse mundo já não tem mais solução. Não tem. Pode aparecer aí promessas e promessas e mais promessas, cientistas e cientistas e mais cientistas, religiosos e mais religiosos, dando ali cada um seu parecer sobre a solução para esse planeta. Esse planeta não nos quer mais aqui. E só bobo que não enxerga o que está acontecendo no mundo, né? Mas se esse mundo tivesse esperança para ele e as Nações Unidas fosse um órgão honesto e realmente eu tivesse a garantia de cobrar esses governos, eu seria sim um consultor para que através da lei Asto fossem criadas leis, que foi o que aconteceu nesses outros mundos que eu passei, gente. Eu perguntei para Atilio, falei, Atilio, como é que foi que essas pessoas aqui, elas compreenderam a lei? Como é que foi? Como é que... Ele me disse, olha, Arques, quando o mundo se decidiu se libertar, um emissário da federação veio e disciplinou todos os magistrados desse mundo, mostrando qual seria o fundamento da lei. Ou seja, para cada artigo da lei, foi criada uma lei que desse uma temperança para a conduta cultural daquele planeta. E aí, de pouco a pouco, eles foram se rearranjando e hoje é esse planeta maravilhoso. E são planetas que, por enquanto, ainda está fazendo uso de combustível fóssil, mas no planeta não tem mais aquela periferia que aqui no nosso mundo nós chamamos de favela, né? Era planetas assim piores, com problemas piores de saneamento básico, saúde, política, violência, piores do que o nosso.
O planeta ele recebeu toda uma terraformação de maquinários desenvolvidos por aqueles homens lá. O que seria isso? Seria o governo brasileiro, em cooperação com outros estados brasileiros, tirar todas as pessoas das favelas do Rio de Janeiro, vou usar o Rio de Janeiro como exemplo, e passar a máquina em cima daquelas montanhas, destruir tudo, limpar tudo, deixar tudo bonitinho. E começar a construir apartamentos com água, esgoto, escola e uma condição boa para as pessoas, né? Uma coisa assim. Estou dando só um exemplo para você entender. É pegar em Belo Horizonte a favela do Cafezal, é pegar a favela do Papagaio e outras favelas e tirar os moradores, tudo, deixar sem nada, tirar os animais de estimação também e derrubar todos os barracos, passar máquina em tudo, vir pavimentar e construir casas decentes. E aí, fazendo. O mundo aqui tem condição de fazer isso, gente. Mas não é interesse de ninguém que isso seja feito. Então lá, nesse planeta, eles tinham os mesmos problemas de aglomeração, os mesmos problemas culturais, acreditavam-se em um Deus único lá, que foi uma ideia implantada por uma civilização que tinha sido já destruída naquele mundo. Aí, para convencer aquela gente ao contrário, uma pessoa foi escolhida e foi dado poderes paranormais àquela pessoa fez manifestações gigantescas. Por um certo tempo as pessoas entenderam que aquilo ali seria a personificação do Deus delas, até que a própria pessoa, aproveitando essa oportunidade, disse: não, eu não sou o Deus de vocês. Eu vim aqui mostrar que eu faço isso porque cada um de vocês tem a mesma condição. E aí passou-se 20 anos e todas aquelas pessoas ali entrou em consenso. E todos aceitaram que suas leis fossem a base da lei Asto, né? Imagina se o Banco Central adotasse a lei do não, assim, de não cobrar juros de ninguém. Imagina, esse país nosso aqui ia crescer muito, porque o que faz as pessoas aqui, o que faz, né? Eu falei faz, né? O que faz as pessoas aqui se tornar inadimplentes nessa nação é a cobrança de juros. O que faz as pessoas aqui não ter ânimo e nem força de crescer é porque elas são julgadas e não tem como elas saberem porque elas são inocentes, mas mesmo assim, a criança quando nasce também é inocente, ela não vai passar por tudo aquilo de ruim que o mundo tem para oferecer, mas ela nasceu inocente, mas isso não vai privar ela de passar pelas coisas ruins, né? Porque se a inocência fosse um argumento, não nasceria crianças com problemas deficientes, não é verdade? Não nasceria crianças e morreria em seguida, não é verdade? Então a inocência não é argumento, né? Então as pessoas, elas pretendem e querem uma mudança, mas esquecem que elas podem chegar até um certo ponto e aguardar, porque daquele ponto em diante é que o milagre vai acontecer na vida delas. Essas pessoas desses mundos fizeram isso. Elas esperaram que a mudança ia acontecer. Muitas delas morreram. E os seus descendentes que ficaram defenderam a causa daquele ente querido naquele mundo. E hoje o mundo tem um complexo arquitetônico maravilhoso. Tem automóveis com características diferenciadas do nosso aqui. Tem marcas de automóveis naquele mundo. Tem companhias aéreas naquele mundo, tudo certinho. E de pouco a pouco eles estão se desenvolvendo e já tem até base deles em uma de suas luas. E todo cidadão daquele mundo, ele tem o mesmo direito que todos. E todos trabalham para o bem comum. O cara voa na companhia aérea porque ele ajudou a montar o avião. Ele tem aquele carro porque ele participou na fabricação do pneu. Então é uma cooperação
entre as pessoas. A moeda lá, ela foi banida. O lastro, que é a riqueza de país, que faz gerar o capital e o recurso econômico mundial, eles não têm isso mais, eles não querem saber. Todo mundo se reúne e constrói a casa para alguém. E aquele alguém que recebeu ajuda a varrer e a dar manutenção na rua da casa que ele ganhou, porque muitas pessoas ajudaram. O filho lá naquele mundo, por mais absurdo que pareça, quando nasce, e nos primeiros anos de vida, consciente que aquele filho desonra aquela família, a lei daquele país ordena que os pais executem os seus filhos. Para você que está ouvindo isso aqui, é um absurdo, mas para eles lá não é. Não é. A sociedade nasce, prospera, se transforma da maneira que tem que ser. E é um planeta que vai passar para o segundo plano junto com os seus cidadãos. Não é um planeta como esse que expulsou os nossos moradores daqui, né? Como eu já expliquei trocentas vezes, e acredita quem quiser acreditar. Então eu evito muito falar como é regras e regulamentos e cultura em outros mundos, porque se você já ficou horrorizado com essas coisas do nosso mundo, e para você acredita que para toda coisa tem uma solução, quando se refere à violência, essas coisas, aí você não vai entender nunca a minha mensagem. Mas lá fora, nos mundos lá fora, que estão em desenvolvimento, e até aqueles que hoje estão no ápice do desenvolvimento, numa quarta densidade de dimensão, eles também criaram suas regras. A sociedade soube respeitar, né? Agora, nós estamos no mundo. Aqui, quando eu falo mundo, não é planeta. Mundo somos nós. Você está no mundo onde a geração que se nasce é a geração que mais destruirá o mundo. O que você espera desses pais? Temos que ser honestos, né? Por que aquelas pessoas mais antigas dizem assim, nossa, há 40 anos atrás o mundo era tão bom, há 100 anos atrás o mundo era tão bom, olha o que virou o mundo. Por quê? Porque os pais, quer dizer, os filhos que se tornaram pais, por não concordar com a disciplina dos pais que eram certas, achou que os seus filhos não devessem ser disciplinados daquela forma. E aí o mundo virou toda essa desgraça. Porque o mundo está assim, não é por causa da política, não é por causa da guerra, não. É por causa dos filhos que se transformaram em pais. E por serem agora pais, não concordam com a disciplina que receberam dos seus pais e acham que seus filhos não devem ser disciplinados daquela forma. E eu disciplinar meu filho como meu bisavô foi disciplinado? Tá doido. Aí esses filhos cresceram na ideia desses pais, criaram-se vários argumentos, foram inseridos na lei. A lei hoje não deixa você educar o seu filho. Se o seu filho aí de 7, 10 anos de idade ligar para a polícia e falar, a minha mãe me bateu, a polícia está na sua porta. Aí o conselho tutelar vai estar lá na delegacia e você vai tomar um esporro. Porque aquele delegado, ele é filho de um pai que não concordou com a disciplina do seu avô. Tá entendendo? Porque a pessoa que decidisse não acreditar em Deus, ela não poderia porque estava vindo de uma família católica, de uma família protestante. Ai de mim, meu pai me mata e me coloca para fora de casa se eu disser que Deus não existe. Se eu mostrar aqui a minha opinião sobre a Bíblia, eu vou ser excomungado. Por quê? Porque são filhos que se tornaram pais e acharam que a disciplina que eles receberam não era certa, então por isso que o meu filho eu vou disciplinar dessa forma. Aí o mundo virou essa desgraça que todos nós estamos nela.
Eu, Carlos Henrique, sou uma desgraça para esse mundo. Eu sou uma ameba para esse mundo. Eu sou indigno. Indigno. E eu não estou aqui usando de melodramaturgia, não, é verdade. Eu sempre deixei bem exposto, né, o meu pensamento acerca disso. Aí eu vejo o antes e o depois do mundo. Eu falo, caramba, o mundo era essa merda que agora se tornou isso aqui? Sim, Arques. Aí eu falo, Zamaniel, eu não vou dizer para você sentar, mas eu vou sentar. Me explique isso direito. E ele fala comigo assim, aconteceu isso, isso, isso. E são coisas que para você que é pai aqui, mãe, ai, meu pai não faria isso nunca, você é doido, você é isso, você é aquilo outro, você não faz. Mas em outros mundos lá fora eles fazem. E a sua opinião pouco importa para eles. Eu vi uma vez uma reportagem, há muito tempo passou no jornal da Alterosa, que nem existe mais, que é a correspondente do SBT em Minas Gerais. Um policial militar, um tenente, chamado, acho que era Rodrigues, né? Acho que é Tenente Rodrigues, eu lembro até hoje. Ele estava no pronto, né, do atendimento de uma ocorrência, quando a viatura dele estava em 300, né, que é pronta para atendimento de ocorrência, né? Quando o policial fala que a viatura está em 300 é porque a viatura está apta ao serviço, né? Quando sai para as ruas, né? E aí a primeira ocorrência foi que homicídio, né? O cara estava no boteco jogando baralho, passou um motociclista, o condutor disparou vários tiros contra o elemento lá, ele veio ao solo. E aí todo mundo lá caladinho e a repórter, né? Ela foi lá e falou assim: "Mãe, o que você tem a dizer sobre isso?" Ela falou assim: "Eu estou muito feliz. Eu nunca vou esquecer dessa mulher. Nunca." Aí a repórter falou assim: "Mas como assim, mãe, feliz?" Ela falou: "Foi bom meu filho ter sido morto, porque meu filho já tirou a vida de outras famílias. Eu já não estava aguentando mais. O bandido que fez isso com meu filho, eu daria um abraço nele, porque meu filho nunca prestou." Bicho, eu chorei. Eu chorei de alegria de ver aquela mulher ter aquela conduta. Ela não pensou naquela desgraça que era o filho dela, não. Ela pensou, foi no mal que o filho dela estava fazendo com outras vidas. Aquilo ali é mãe para mim, né? Aí nós estamos aqui num país, né? Vou arredondar esse áudio aqui para 2 horas, né? Nós estamos num país que não tem regras, não tem normas, se fala muito da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão ela só é efetiva quando você briga na internet, quando você ofende alguém, aí não. Mas quando você fala do STF, quando você fala da Câmara dos Deputados, quando você fala dos ministros, você vai ser preso. Porque não pode. São pessoas invioláveis. Eu queria falar o que eu vou falar aqui no início do áudio, não saindo do assunto, mas dentro do mesmo assunto. Hoje são 4.704 cidadãos do estado do Rio de Janeiro que me ouvem. 11.728 cidadãos paulistas que me ouvem. Eu quero falar aqui de para mim, se amanhã ele for escandalizado, porque o nosso país é cruel, essa política é podre, podem plantar qualquer prova contra essa pessoa aqui, que eu digo que é tudo mentira. O cidadão carioca tem aí no Rio de Janeiro, eu falo carioca, mas muitos falam, eu não sou carioca, eu sou fluminense, Mas
para os cidadãos do Rio de Janeiro, vou falar assim, tem uma pessoa aí que é um rapaz não, é um homem, né? É um homem que eu admiro muito, que é o Gabriel Monteiro. Ele é vereador no Rio de Janeiro. Eu não tenho orgulho por ser brasileiro, não. Já falei isso, não mudo minha palavra nunca. Mas eu tenho orgulho desse jovem, desse homem jovem. Eu acompanho o Gabriel Monteiro no YouTube, no canal dele, eu vejo o que ele faz. Ele, como vereador, ele cobra o serviço para o cidadão aí do Rio de Janeiro. Ele fiscaliza realmente, né? Ele quase foi expulso da polícia do Rio de Janeiro, porque ele simplesmente quis saber por que um coronel tinha entrado no coração do Comando Vermelho e eles não tinham matado ele. Só porque ele perguntou, mas ele perguntou porque ele queria que aquele coronel desse a resposta para a sociedade do Rio de Janeiro. O coronel, sabe o que ele fez? Denunciou a conduta do soldado e ele caiu na malha, né, do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Hoje ele é um policial militar, porém afastado da sua função para exercer a função de vereador. Eu quero dizer para você que mora no Rio de Janeiro, você que me ouve, por enquanto são 4.704 pessoas. Quando esse homem, chamado Gabriel Monteiro, ele se candidatar a governador do Rio de Janeiro, vota nele. Vota nele. Vota. Que aí vocês terão um governador de verdade. E não é impossível, não. Se ele, nas próximas eleições, quiser se candidatar, eu tenho certeza, por mais que essas urnas aí são... Na verdade, essas urnas é uma máfia, né? Por mais que isso seja uma máfia, ele vai ganhar. Eu não sou carioca, não moro no Rio de Janeiro, não tenho nada a ver com a política do Rio de Janeiro, mas você que mora aí no Rio de Janeiro, eu sei o que você passa. Quando esse homem se candidatar a governador, mas se ele não quiser se candidatar a governador, quiser se candidatar a deputado estadual ou federal, vota nele. Vota nele. Por mais que o mundo esteja em pedaços, e por mais que tudo que eu falei vá cumprir, mas vota nele. Vota nele. Porque eu tenho certeza absoluta que ele será um bom governador para todos vocês aí. Eu queria ter falado isso aqui no início, mas não deu, né? Quem quiser acompanhar o trabalho dele, às vezes você pode ficar até assustado aí com o trabalho dele, mas é daquele jeito mesmo que tem que ser. Ele entra nas unidades de saúde, ele denuncia. Eu nunca vi um político sendo efetivo no combate à corrupção e no exercício legal do seu trabalho. O vereador, ele é fiscal do prefeito e do município. Ele tem direito, ele goza de prerrogativas de entrar em todo o ambiente público municipal para poder formalizar denúncias e denunciar até para o Ministério Público. Ele é uma autoridade. Eu tenho acompanhado ele indo nessas unidades de saúde, feito um belo trabalho. Você olha nos olhos, né, daqueles pacientes lá e vê como é que eles estão gratos. Eles sabem que o Gabriel lá é um soldado da Polícia Militar. Eles sabem disso. E sabem também que ele é o vereador. E por mais que alguns repudiem ali a presença da polícia, mas está vendo agora o valor de um homem, não o valor de uma farda, mas o valor de um homem. Porque você tem que valorizar primeiro o homem, depois a sua profissão. Você tem que respeitar o homem, depois respeitar a farda dele. Que respeitando a farda, você respeita o Estado. Então, as pessoas perguntam para mim, Carlos, você votaria em quem para presidente?
Carlos, você vai votar em quem? Eu não vou dizer em quem vou votar, mas se eu comprasse aí um apartamento Michuruca aí no Rio de Janeiro e transferisse o meu título para aí, que a gente é livre para transferir o título da gente para onde a gente quiser, e eu faria questão de transferir o meu título só para votar nele, para governador. Então você que é do Rio de Janeiro, guarde bem essas minhas palavras aqui. Quando ele se candidatar a governador, aí sim vocês terão um bom governador. E se amanhã plantarem uma mentira como a Globo tentou fazer, como a própria polícia do Rio de Janeiro tentou fazer, para querer desconstruir a imagem dele, é tudo mentira. Tudo mentira. Nunca esqueçam que o sistema no país é falho. Eu já expliquei isso para vocês. Então, gente, até onde podemos chegar? Até aonde eu quero. E a partir do momento que eu sei que a minha mão não alcança, eu sei que existe uma lei universal que vai me dar condições de poder ter aquilo que eu mais desejo, que é vida e vida com abundância. Então essa é a mensagem que eu queria